querido, eu quero dizer uma palavra muito rápida, como no título e descrição desse vídeo, que é andar em integridade e com fidelidade diante de Deus. Ou seja, dois comportamentos que geram, de fato, uma identidade de alguém. Andar com integridade e com fidelidade. Integridade tem a ver com quem eu me tornei, ou como eu me tornei, que pessoa eu sou. A integridade tem a ver com a minha ética, com o meu caráter, aquilo que está dentro de mim, o que vai depois, consequentemente, gerar comportamento. Então, e a fidelidade, por exemplo, é o resultado, é o reflexo de quem eu me tornei. Então, não pode-se exigir de alguém fidelidade se ela não tem integridade, se ela não tem aquilo que ela deveria ser para oferecer. Então, e com base nisso, eu quero te colocar um texto bíblico que julgo de máxima importância, quando Josué, no capítulo 24, ele chama o povo, então ele chama todo o povo e começa a passar recomendações para aquele povo, porque ele estava ali para contar toda a história de como eles sobreviveram desde a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, etc. E ele trouxe esse povo, então, e para demonstrar que agora eles estavam na Terra Prometida, eles tinham conquistado a Terra, e Deus ali, então, fala através de Josué e traz uma recomendação importante, mais precisamente registrada no versículo 14 do capítulo 24 de Josué, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. E o verso seguinte diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, são palavras de Josué no capítulo 24, e no versículo, o principal, o 14, e depois o 15, que traz, e depois eles disseram a Josué: certamente nós iremos servir ao Senhor. E Josué disse: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor não é uma questão de fazer algum tipo de serviço ou de ter uma religião e então frequentar uma igreja com uma Bíblia na mão, ter um cargo na igreja, fazer algum tipo de serviço ali, ou social ou espiritual. Não significa isso. Servir ao Senhor, quando Josué disse: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que pertence a mim, tudo que eu administro, eu e a minha vida, os meus filhos, minha esposa, vamos servir ao Senhor. Ou seja, o que ele estava dizendo, o que Deus falou ali: servir ao Senhor com integridade, primeiro, integridade, e com fidelidade. Então, integridade tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem eu me tornei a partir de eu decidir viver uma vida em honestidade, uma vida ética, uma vida onde o meu caráter foi transformado, onde eu permiti que Deus me transformasse, ou me fizesse renascer no Espírito, me transformasse numa nova criatura. Eu me transformo, eu gero em mim um caráter de Deus, um caráter de correção, de integridade. A partir disso, que você tem um caráter íntegro, e essa palavra, eu vou trazer ela do hebraico para você aqui. O que ela significa? Significa completo, ser total, ser inteiro. Íntegro vem da palavra inteiro. Então, o que ele está recomendando, Deus está recomendando no versículo 14 do capítulo 24 de Josué, que vocês têm que ser completos por dentro. Vocês não podem ser
uma pessoa que diz uma palavra aqui e outra ali, voláteis, instáveis. Vocês não podem ser levianos, vocês não podem ser uma pessoa duvidosa, vocês têm que ser íntegros, vocês precisam ser completos, vocês precisam ter um caráter, uma firmeza, porque a palavra de Deus diz que é o homem, e é o sim, sim, ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. E esse sim, sim, ou não, não, também se reflete na forma de como nós vivemos. Você vai agir com fidelidade a partir de quem você é. Se você, por exemplo, se a pessoa é um mau caráter, ele faz compras e não paga. E não paga aquelas contas, com raras exceções daqueles que por algum motivo, eles não têm o valor, eles perderam um emprego. Eu sei que muitas pessoas, elas recebem a verba trabalhista, né, a rescisão trabalhista, e gastam tudo com elas mesmas e deixam e acumulam contas. Isso tem a ver com um mau caráter, com quem a pessoa é de fato, que é uma pessoa que não foi modificada, que não foi transformada e que tem um caráter dúbio, duvidoso, instável. Então, Deus está recomendando ao povo, olha, agora que nós trouxemos vocês até aqui, então vocês vão viver com integridade, vocês vão escolher agora, ou vocês vão servir com integridade, ou vocês vão servir aqueles deuses estranhos lá fora. Então, essa palavra para mim e para você, para dizer da necessidade que nós temos de trabalhar quem nós somos, de trabalhar o nosso caráter, de trabalhar a nossa alma, de trabalhar as nossas emoções, as nossas vontades, para sermos transformados e para que, a partir dessa transformação, então, venha ocorrer algo novo nas nossas vidas. Se nós olharmos, eu não vou abrir pelo computador aqui, mas vou abrir aqui em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 22, porque quando eu me transformo, quando é gerado, quando o meu caráter se torna transformado, quando eu permito ser transformado no meu espírito, na minha alma, acontece isso aqui que está registrado no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra isso, ao contrário disso, está no 21. A pessoa, por exemplo, que tem aquelas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, ou não estão inteiros ou íntegros, como diz o texto recomendado de Josué, capítulo 24, verso 14, ela tem o quê? Ela tem idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a partir de a pessoa ser transformada por dentro, então ela vai refletir aquilo. Se você tem uma lâmpada estragada, ela não vai refletir a luz. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Porém, se o sal se tornar insípido, para nada mais ele presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se põe uma luz, uma candeia, debaixo do alqueire, mas se põe no velador para que todos vejam a sua luz. Então, se nós estivermos com o nosso caráter, com a nossa vida ofuscada, se nós não nos permitirmos sermos transformados, então não vamos agir como a segunda parte desse texto aqui. Então, a integridade significa ser completo, ser total, inteiro. Então, jamais você e eu poderíamos ser completos ou inteiros se não permitirmos sermos por Deus modificados. É preciso de uma ação, de uma intervenção do Espírito Santo dentro de nós para transformar o nosso caráter. Muitas pessoas pensam que vieram
para Cristo, então elas estão libertas de tudo, livres de tudo, e não sabem que carregam dentro delas ainda uma deformação de caráter, e muitas delas porque não oram, porque não vão para a palavra, porque não se permitem serem modificadas, então na sequência dos seus dias elas acabam caindo na fé. Elas não estão curadas, elas não estão edificadas o suficiente para agirem ou para enfrentarem certas situações. Então elas declinam de sua fé, perdendo-se e então se tornam escravas do diabo novamente. E o segundo texto, a segunda palavra é andai com fidelidade. Então nós temos uma outra palavra do hebraico que é emet. Então aqui diz que é uma firmeza, repete, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância. Então, aqui nós temos várias palavras definindo o que é fidelidade. Então, o que o texto bíblico diz aqui, referindo-se em Josué capítulo 24, versos 14, andai primeiro com integridade. E para que eu ande em fidelidade, que é a segunda parte do verso, eu preciso andar com integridade. Isso tem a ver com a minha alma, com a minha estrutura emocional, com a minha identidade. Quando a identidade é uma reunião, o que é a identidade? São uma soma de características que formam um indivíduo, ou um DNA, você tem que adquirir um DNA. Então, o teu DNA é uma soma de características que forma você. Então, andar em integridade é uma soma de características que é construída dentro de você, para você, então, agir com fidelidade. Não se exige de alguém que não tem integridade. A pessoa que não está com integridade, como está ali em Gálatas, como nós lemos no versículo 21, ele tem vários cometimentos, várias ações que são contrárias à verdade, que são contrárias ao andamento da própria vida do ser humano, e que o desabona, que lhe tira fora do meio social, que torna ele uma pessoa vulgar, uma pessoa fútil, uma pessoa que ela vai ter uma vida desregrada, cometendo coisas que realmente não são aprovadas no meio social, não são aprovadas mesmo para ela própria ou para sua família. Então, eu preciso construir a minha integridade. A partir do quê? Então, a partir das pequenas coisas, a partir de quem eu sou. Não precisa o pastor dizer o que você deve fazer. Você até pode ler na palavra de Deus aquilo que você tem que fazer, mas tem que estar dentro de você uma motivação de fazer, de ser aquela pessoa correta, de ser, porque assim, por exemplo, você contrata alguém na sua casa para trabalhar, aí você diz, nessa gaveta você não pode mexer. E aí a pessoa fica com aquela tentação, você sai, você diz, naquela gaveta não pode mexer. Daí você põe um talco naquela gaveta, assim, para ver se a pessoa pôs a mão, para ver se ficam as digitais dela ali. E quando você volta, de repente, vamos fazer um teste, né? Esse é o verdadeiro teste de fidelidade, né? Vamos ver se a pessoa realmente tem caráter, tem moral, teve moral, e ela não cedeu à sua tentação, porque muitos de nós temos tentação, e não é porque você tem tentação que você vai ceder, que você vai cair. Então, a pessoa fica tentada para abrir aquela gaveta, mas ela diz, eu não vou abrir. Não porque o meu patrão, a minha patroa disse que não é para abrir, que não é para mexer. Eu não vou abrir porque eu tenho caráter, eu tenho integridade, eu tenho princípios. Estes princípios me levam a fazer somente aquelas coisas em fidelidade. Daí a pessoa vai dizer, eu sou fiel à minha patroa, eu sou fiel à casa que eu trabalho, eu não roubo, não mexo nas coisas da minha patroa, por mais que eu veja joias nas gavetas e tal, eu não vou levar, porque aquilo não é meu. E ela é impelida a não fazer aquilo que talvez ela estivesse tentada a fazer, porque é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem caráter. Então, em todas as coisas, quando você está na igreja, por exemplo,
Por que eu tenho que dizer aquilo que você tem que fazer? Por que eu tenho que dizer que você tem que ser fiel na área financeira? Por que eu tenho que dizer que você não deve trair a sua esposa, o seu marido? Por que eu tenho que dizer? Isso tem que ser algo que já está implantado dentro do seu coração, o ser fiel, o ter fidelidade, fazer as coisas como elas devem ser feitas. Não é uma atitude moral, mas é uma atitude ética, é uma atitude que é de um princípio gerado no teu caráter, na tua vida. Então você não faz porque você deve fazer, você faz porque você é aquilo que você faz. Então é simples definir um conceito para fidelidade. A fidelidade não é só a fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa porque eu sou a coisa certa, eu sou inteiro, eu sou completo, eu tenho tudo. Então, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Deus é suficiente para mim, para suprir as minhas demandas interiores. Então, eu não preciso me mergulhar naquela incontinência, naquelas práticas que são um desvio de caráter, um desvio de conduta. Então, é isso. Essa é a palavra para hoje. Andar com integridade e com fidelidade. Ande com integridade. Ande com integridade com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, filhos com seus pais. Ande com integridade na sua igreja, com o seu pastor, com os membros, com as pessoas. Ande em fidelidade com as práticas cristãs que você tem, com os mandamentos e as ordenanças da palavra de Deus. Ande, por exemplo, o pastor chega e diz: irmãos, está na hora de vocês começarem a orar, ter uma disciplina de oração. Não é porque ele mandou que você vai orar, mas porque você tem uma essência dentro de você, e isso te impele aquela motivação. Então, é isso que eu estou dizendo para você. A fidelidade é um resultado de quem eu sou, de quem eu me tornei. Então, não se espera de alguém, quando alguém está agindo com infidelidade na casa do Senhor, por exemplo: esse mês eu não vou poder fazer isso, esse mês eu não vou. Não é que você não vai, porque muitas vezes nós não somos aquilo que, nós não fazemos aquilo que nós devíamos fazer, porque nós não somos aquilo que nós devíamos ser. Ou seja, então, nós não fazemos aquilo que nós devíamos fazer na sua plenitude, completo, porque nós não somos aquilo que nós devíamos ser. Uma vez que você se tornou aquilo que você deve ser, o teu caráter transformado, então a fidelidade, que é o reflexo, o resultado de quem eu me tornei, vai fazer a coisa certa. Você vai fazer a coisa certa se o teu caráter for inteiro, integridade, inteiro, completo, verdadeiro, honesto. É isso. Essa é a palavra. Então, reflita nessa palavra, na recomendação que Josué trouxe no capítulo 24, no versos 14 até o 17, pode ler o texto completo, né? Que Deus fala, né? Ele diz: assim diz o Senhor, e disse ao povo. Ele falou ao povo porque o povo está no lado de cá, mas não significa que eles conquistaram a terra e que não tinha tentações, que não tinha lutas. Tinha lutas, sim, tinha a idolatria, né? Porque quando eles saíram do Egito, também trouxeram ídolos, trouxeram muitas coisas, e a terra que foi conquistada também foi conquistada no despojo, tinha idolatria, tinha mulheres pagãs, tinha tudo aquilo. E Josué disse: olha, vocês têm que se abster disso, vocês têm que se livrar destas coisas, vocês não podem se contaminar disso. Então vocês têm que fazer uma escolha, vocês têm que fazer uma escolha: ou vocês vão ter um caráter correto, ou vocês vão andar em integridade, ou então vocês vão se entregar para a idolatria, para o mundo pagão. Ele estava dizendo: ou vocês são fiéis a Deus, vocês fazem esta escolha. Então, está aqui duas portas, dois caminhos, né? Como diz lá em Deuteronômio capítulo 30, né? Eis que põe diante de ti a bênção ou a maldição, né? A vida ou a morte. Escolhei a vida para que vivam. Josué fez mais ou menos a mesma coisa. Olha, eu coloco diante de vocês aí, andar com integridade
e andar em fidelidade. Ou seja, ele disse, se vocês andarem com integridade, se vocês tiverem um caráter correto, vocês vão agir com fidelidade. Você não conseguirá ser fiel a Deus na igreja. Se o seu caráter, se o teu íntimo não tiver uma decisão, ali eles tiveram que tomar uma decisão. Ali eles tiveram que mostrar para Josué, olha, o que ele disse, quero ler o texto aqui rapidamente para encerrarmos. O que eles falaram para Josué? Josué disse, olha, se vocês não quiserem servir a Deus, mas uma coisa eu digo para vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse, olha, eu não quero nem saber, se vocês forem infiéis, eu vou ser fiel, eu e a minha casa vamos ser fiéis. Então, o que eles disseram? O que eles disseram? Tá no versículo 17, o Eufrates, deixa eu ver aqui para dizer bem certinho, parecer mal, serviremos o Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. E ali eles começam a contar, o Senhor é quem nos fez subir da terra do Egito, o Senhor e começou, e eles falam, nós vamos seguir você, nós não vamos deixar o nosso Deus. Então, houve uma resposta positiva, houve uma resposta para que eles continuassem a servir a Deus. Então, essa é a resposta que Deus espera de cada um de nós. Uma decisão de servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a verdade do nosso coração. Então, essa é a palavra de hoje. Andai diante do Senhor com integridade. Tem a ver com seu caráter. Tem a ver com quem você no que você se transformou, que é o conjunto de característica que traz um princípio ativo dentro da pessoa de ser verdadeira, de ser honesta, de ser correta, e a fidelidade tem a ver com as atitudes que eu tenho, com o resultado de quem eu me transformei. Esta é a palavra. Então, fique com essa palavra hoje, em nome de Jesus. Você pode se tornar essa pessoa íntegra em todo o tempo, a partir de absorver os conteúdos de Deus, porque a nossa alma, ela não tem os requisitos necessários por si só de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa ética, de ser uma pessoa fiel. É preciso buscar na palavra, buscar em Deus, buscar na oração, para poder se transformar nessa palavra, nessa integridade e nesta fidelidade, ok? Então, busque a Deus. Eu vou orar agora. Pai, eu abençoe esse teu filho, essa tua filha, Pai, que está agora diretamente ligado nessa audição, nesse vídeo. Pai, no nome de Jesus, que tu possas tocar este coração, possas tocar esta vida, para que ela ande com fidelidade e integridade diante de ti, Pai. Pai, transforma os atos, as coisas que ela faz, exatamente um espelho de quem ela é por dentro, Pai. Em um nome de Jesus, que a pessoa não seja resultado de decisões que ela tem, Pai, de uma combinação de atitudes geradas no seu intelecto, no seu pensamento, Pai, mas que ela seja aquele princípio ativo dentro dela, que é uma ética, que é um caráter, que é um compromisso que ela tem com o Senhor, e assim ela gera fatos que são o reflexo da verdade do coração que elas têm. Assim eu oro e abençoo esta vida, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a você, Deus abençoe, e pense nisso. Medita no livro de Josué capítulo 24. Deus abençoe você.